Todos, que a paz e a graça de Cristo permaneçam sobre a vida de todos os servos de Deus. Bom, hoje é dia 31 de maio, é o último domingo de comemoração do 39º aniversário da nossa igreja, e nós vamos então esta noite cultuar ao nosso Deus por esta grande bênção que Ele concedeu à nossa amada igreja presbiteriana do Parque Esplanada, de completar mais um ano de organização eclesiástica. Nós vamos ler no Salmo 32, Salmo 32, nos preparando para o momento de contrição e arrependimento. Salmo 32, nós temos assim na palavra de Deus: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei consolo. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Versículos 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Nós vamos continuar neste sentimento de contrição e arrependimento, cantando o hino 223 do nosso hinário Novo Cântico, Oração do Arrependido. Hino 223. Convencido estou, ó Cristo, de que o mundo é sempre vão. Quero, pois, viver contigo, sempre em doce comunhão. Toma, Salvador, minha débil mão, pois viver contigo eu quero, sempre em comunhão. Quanta dor, tristeza imensa sinto, ó Deus, ao me lembrar que vivi por tanto tempo tua causa desprezar. Toma, Salvador, minha débil mão, pois viver contigo eu quero, sempre em comunhão. Não
não mais quero a vida em glória, onde incauto me abismei. Na doutrina do Evangelho, de hoje em diante eu viverei. Toma, Salvador, minha débil mão, pois viver contigo eu quero, sempre em comunhão. Quero os dons que me outorgaste, empregar no teu labor, trabalhando em tua igreja, bem firmado em teu amor. Toma, Salvador, minha débil mão, pois viver contigo eu quero, sempre em comunhão. Amém. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar, porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus santo, é um Deus justo, é um Deus que nos perdoa por causa do teu Filho Jesus Cristo, aquele que entregou-se por nós, por amor, e nós, ó Pai, somos pessoas bem-aventuradas por causa disso, e nós, ó Pai, queremos pedir que o Senhor nos ajude a cada dia a vivermos uma nova vida, uma vida que glorifique o teu nome, uma vida que honre o teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, nos perdoe, nos ajude, ó Deus, a lutarmos contra o pecado, nos ajude a vivermos uma vida digna de sermos chamados teus filhos. Obrigado por esta igreja, obrigado porque o Senhor cuida de nós, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar 2 cânticos espirituais. 2 cânticos espirituais. Louvar o nosso Deus. Nós vamos dar continuidade ao louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Esse cântico diz que hoje é tempo de louvar a Deus e em nós agora habita o seu Espírito. Então, como o Espírito do Senhor habita em nós, nós vamos louvá-lo de todo o nosso coração, porque hoje é tempo de louvar o nome dEle. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita seu Espírito. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá
prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem cantar, vem louvar, vem cantar, vem louvar, vem louvar. Nosso próximo cântico, ele diz: cantai ao Senhor um cântico novo. A letra desse cântico, ele não fala a respeito de um cântico novo relacionado a uma nova letra, a uma nova melodia, mas ele fala da gente cantar com o nosso coração, da gente cantar com a nossa alma. Então nós vamos cantar um cântico novo ao Senhor. Então cante neste momento com a sua alma, com o seu coração, porque o nosso Deus, Ele merece esse cântico novo vindo de nós todos os dias, por todas as coisas que Ele tem feito pelas nossas vidas e por tudo aquilo que Ele é. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória,
muito dignos de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Que Deus continue nos abençoando para que tenhamos sempre vontade de louvá-lo de todo o nosso coração. Nós pedimos hoje para que as pessoas da igreja enviassem no grupo da nossa igreja pedidos de oração, e são esses os nomes que chegaram no grupo. Nós vamos interceder junto a Deus pelos nomes que nós vamos ler agora neste momento. Érica Saúde, Ana Paula, que é a esposa do nosso irmão Fernando, gratidão. Marquinhos, da nossa igreja, pela saúde. Marquinhos está com suspeita de Covid, né? Vamos continuar orando por ele. Josiel, orar pela empresa, né, Josiel? Orar pela empresa do Josiel, que passa por uma dificuldade. Luciana e Sabrina, porque elas trabalham na área da saúde. Continuar orando por elas, para que Deus continue a protegê-las. Eunice, gratidão pela sua família. E ela também pede pelos familiares do esposo, pelo Francisco, os familiares do Francisco que estão passando por dificuldades. Aliás, o Francisco está passando por dificuldade com a família, questão de enfermidade. Dejair, gratidão por proteção. Familiares da Dona Lourdes, Dona Lourdes, conhecida do presbítero Dejair, faleceu. Há alguns dias, orar pelos familiares dela. Rafael e Eliana, gratidão pela família, né? Inclusive pelo Isaac também. Davi e Gabriela, gratidão. Eric, pela família, pelo nosso país, e também por gratidão que o Eric completa aniversário hoje. Hilda, pela família e também gratidão. Francisco, pede pela sua vida espiritual, pela sua família e pelo país. Carlos, pede pela família, também lhe agradece e pede pelo nosso país. Vanessa, a Vanessa é sobrinha da Marinês e ela está com Covid. Raquel de Paula, minha irmã, ela pede pela família e também gratidão. E ela também pede pelo senhor Conrado, pai de um conhecido dela, está com Covid também. Rafael, filho da Analice. A Analice pede oração pelo Rafael. Então, irmãos, esses são os pedidos que chegaram para nós até às 17h30. E nós, então, neste momento, vamos interceder a Deus, para que Deus tenha misericórdia. E graças a Deus tem muita gratidão aqui também. Reconhecimento que Deus está protegendo, está nos sustentando neste momento de pandemia. Vamos falar com o nosso Deus. Eu peço para a Bia vir aqui à frente, Bia, nos conduzir a Deus em oração de intercessão. Se lembrar de mais algum nome também, tá? Depois que citar todos esses daqui, lembrar de mais alguns,
Fique à vontade. Bia, Deus abençoe. Então vamos orar, a Bia vai nos conduzir a Deus em oração de intercessão. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, primeiramente, ó Deus, com o nosso coração imensamente gratos, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas em meio à calamidade que o nosso mundo está vivendo, Senhor, em especial o nosso país. Nós sabemos, ó Deus, que essa pandemia tem afetado tantas pessoas, tem chegado tão próximo ao Pai de nós, conhecidos. Nós clamamos, ó Deus, por misericórdia, por aquelas vidas, ó Deus, de pessoas que estão infectadas, por aquelas que estão com suspeitas, ó Pai, que o Senhor possa entrar com a Tua providência e que o Senhor possa trazer a cura, ó Deus, se essa for a vontade do Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que nada acontece por acaso, nós sabemos que tudo está sob o controle das Tuas mãos, e por isso, ó Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, ó Pai, clamando ao Senhor para que essa situação difícil possa passar, ó Pai. Que o Teu propósito seja cumprido, ó Deus, que o Teu povo seja mais fortalecido, que pessoas se voltem para o Senhor, que possam, ó Deus, se quebrantarem diante da Tua presença, ó Pai. E crendo, ó Deus, que logo tudo isso passará, que logo voltaremos, ó Deus, à normalidade, à nossa rotina diária e, em especial, também a comunhão com os nossos irmãos aqui na igreja, ó Pai. Nós colocamos diante da Tua presença, ó Deus, todos esses nomes que foram citados. O Senhor conhece a necessidade, ó Deus, de cada vida, por isso nós pedimos que o Senhor venha visitar, ó Pai, cada um individualmente neste momento. Amém. Que o Senhor possa, ó Deus, trazer fortalecimento espiritual àqueles que estão fracos. Que o Senhor possa trazer saúde, ó Deus, àqueles que estão doentes. Que o Senhor possa trazer a cura, ó Pai. Que o Senhor também continue preservando a saúde daqueles que estão bem, Senhor. Que o Senhor venha em especial cuidar daqueles que trabalham na área da saúde, a nossa irmã Luciana, a nossa irmã Sabrina, que precisam sair diariamente, ó Deus, para trabalhar, que o Senhor possa protegê-las, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito. Venha também, ó Deus, cuidar, ó Pai, dessas empresas que estão passando por situação economicamente difícil, ó Pai, que o Senhor venha preservar, ó Deus, o emprego dos Teus servos, que o Senhor não permita, ó Pai, com que o Teu povo seja afetado neste sentido econômico também, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Deus, trazer, ó Pai, paz aos nossos corações. Nós sabemos que a paz não é ausência de guerras, mas nós sabemos que existe aquela paz que somente o Senhor pode dar. Por isso, nos traga paz, nos traga confiança e que o Senhor continue cuidando, ó Deus, do Teu povo. Amém. Nos fortaleça, em nome de Jesus que oramos. Amém. 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 Meus irmãos, nós vamos ler nesse segundo livro de Samuel, capítulo 24. Então, você que está com sua Bíblia aí, preparada, segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículos 1 a 9. Nós vamos expor daqui a pouco, a partir do versículo 10, mas neste momento, apenas versículos 1 a 9, segundo livro de Samuel, 24, de 1 a 9, diz assim a palavra de Deus. Tornou-se a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: Percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas por que tem prazer nisto, rei meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei, a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade, chegaram até Cádiz, na terra dos heteus. Seguiram a Dajã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus,
de onde saíram para o Neguebe de Judá, a Berseba. Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Meus irmãos, esta noite nós iremos falar sobre pecado e arrependimento. Nós vamos, a partir do versículo 10, daqui a pouco, até o final, neste mesmo texto, mas antes vamos louvar a Deus pelo grande sacrifício que Jesus Cristo fez em nosso lugar, e é por isso que nós alcançamos o perdão dos nossos pecados. Vamos cantar o hino 266, Rude Cruz. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará.
amém, que sejamos sempre gratos a Ele, né, confiantes de que um dia, em lugar de uma cruz, nós seremos coroados por causa dos méritos de Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos então continuar o nosso texto, segundo livro de Samuel, capítulo 24, agora a partir do versículo 10 até o final. Segundo Samuel 24, de 10 até o final. Diz assim a palavra de Deus: Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe o fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas das mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel desde a manhã até ao tempo em que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feriu o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém estas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na ilha de Araúna, o jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e, vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei meu senhor o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e a aparelhagem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei Araúna, oferece ao rei. E ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra, e a praga cessou de sobre Israel. Meus irmãos, eu imagino que neste momento que todo mundo está vivendo, especialmente agora o nosso país, há muitos pastores, há muitos crentes que olham para esse texto e conseguem perceber algum paralelo entre este acontecimento e o que está acontecendo hoje no nosso país. Nós vemos aqui que por causa do pecado de um homem, 70.000 israelitas acabaram perdendo a vida por causa de uma praga. Quando eu falo que é por causa do pecado de um homem, estou dizendo aqui que é pelo fato de Davi ter levantado o censo. Mas não pensem que esses israelitas eram inocentes, porque pouco antes o próprio texto vai dizer que Deus estava irado contra o povo dele. Meus irmãos, só a graça de Deus pode conceder ao ser humano virtudes que, deixadas da sua própria condição,
nunca existiria. É sabido que uma das maiores virtudes, talvez por ser cada dia mais rara entre os homens, é o reconhecimento do erro e o consequente arrependimento. Hoje eu ouvi um famoso jogador de futebol dizendo que depois que tudo isso passar, nem a vida, nem o futebol serão os mesmos. E graças a Deus não vai ser. Porque, irmãos, se nós voltássemos ao normal como se nada tivesse acontecido, qual seria o motivo de tudo isso acontecer? De todo esse sofrimento? Depois que tudo isso passar, a vida não tem que ser a mesma. Nós não podemos voltar ao normal como se apenas levantasse: Deus, muito obrigado porque acabou e agora eu vou voltar à minha vida como se não tivesse acontecido nada. Não pode ser assim. O sofrimento não pode ser em vão. As doenças, as mortes, o prejuízo financeiro, o prejuízo emocional, não pode ser em vão. Depois que tudo isso passar, nós devemos fazer como Davi fez aqui no texto. Depois que Davi se arrependeu, depois que ele disse: Senhor, foi eu quem pequei, esse povo está pagando pelo meu pecado. Mas Davi, ele esqueceu que lá no começo, ou seja, que Deus não isenta o pecador. E Davi, o que ele faz? Ele levanta um altar ao Senhor. Ele compra, ele paga o preço de um lugar. Interessante que o dono, Araúna, o dono daquele lugar, queria entregar para Davi. E Davi falou: não, eu não oferecerei ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. E Davi comprou, pagou o preço. E Davi levantou um altar. Irmãos, a vida de Davi, depois desses acontecimentos, nunca mais foi a mesma. Foi muito mais próxima, muito mais dependente de Deus. A palavra de Deus, ao longo de suas várias páginas, revela alguns episódios em que homens pecadores se arrependeram verdadeiramente, deixando-nos grandes exemplos. Davi, biblicamente conhecido como o homem segundo o coração de Deus, pecou contra o Senhor após ordenar a Joabe, comandante do seu exército, que fizesse o levantamento do censo do número de homens capazes de saírem à guerra, tanto em Israel como em Judá. Após receber o relatório de Joabe, que dizia ter em Israel 800.000 homens capazes de saírem à guerra, e em Judá 500.000, lemos que Davi sentiu bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor, preste atenção no que ele disse: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi como louco, muito loucamente. Meus irmãos, nesta noite, eu pretendo pensar com vocês acerca da seguinte pergunta: o que podemos aprender com a vida de um homem que pecou contra Deus, mas que verdadeiramente se arrependeu? Percebe, irmãos? Percebam uma coisa interessante. Junto com o privilégio, sempre vem a responsabilidade. Davi era o rei de Israel. Davi era o governante do povo de Deus. Um grande privilégio. Mas Davi também era uma pessoa muito responsável, de muita responsabilidade. E quando Davi errava, outras pessoas, além de Davi, acabavam sendo prejudicadas pelo seu pecado. Não é isso que acontece em todos os países? Talvez alguns estão dizendo: mas eu não votei nesse presidente. Mas que diferença faz? Uma vez que nós vivemos num país democrático, ele foi eleito pela maioria dos votos, e ele é presidente de todos, inclusive daqueles que não votaram nele, querendo ou não querendo. E dependendo do que ele faz, do que ele decide, todo o povo é afetado. Isso não vale só para o presidente, isso vale para o governador, vale para o prefeito,
vale até para os vereadores, aliás, irmãos, vale até para uma igreja presbiteriana, onde os pastores, os presbíteros e diáconos são eleitos pelos membros da igreja, e a maioria acaba elegendo. Então nós temos que entender isso, que nós somos pessoas responsáveis, e junto com, aliás, privilegiadas, e junto com o privilégio, vem a responsabilidade. Então o que nós podemos aprender neste texto, no que diz respeito a essa pergunta? Sobre o que podemos aprender com um homem que pecou contra Deus, mas que verdadeiramente se arrependeu. E se tem uma coisa que eu estou esperando, não só dos crentes, mas especialmente dos crentes, mas também de outras pessoas, inclusive dos nossos governantes, é reconhecimento do erro e arrependimento. Um verdadeiro arrependimento. Em primeiro lugar, irmãos, nós aprendemos aqui que nenhum pecador verdadeiramente arrependido deve tentar baratear o perdão de Deus. O perdão de Deus custa caro. E Davi sabia disso. Quando Davi foi procurar um lugar para levantar um altar, para poder adorar a Deus, para poder sacrificar a Deus, foi-lhe oferecido ali de graça um lugar, de todos os aparatos ali, e Davi diz, eu não vou oferecer a Deus sacrifício que não me custe nada. Davi sabia, irmãos, que o perdão de Deus não pode ser barateado. Versículos 11 a 13, nós vemos assim. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo, vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Interessante que você vai ver aqui que quanto menos tempo durava essas coisas, mais intensa elas eram. Versículo 13. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo, queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Meus irmãos, nós aprendemos aqui algumas lições importantes. Então, nenhum pecador verdadeiramente arrependido deve tentar baratear o perdão de Deus. E nós vemos aqui as coisas importantes. Primeiro, Deus se revela ao arrependido. Deus perdoa o arrependido. Deus pune o arrependido e Deus trata com misericórdia o arrependido. Ou seja, Deus é santo, Deus é justo, Deus pune o pecado e o pecador, mas a misericórdia não é retirada. Deus ali envia 3 opções para que Davi escolhesse, porque Davi havia declarado que ele pecou muito contra Deus. Eu não sei se você tem essa noção de que qualquer pecado contra Deus é algo sério. Mas quando o pecado que você e eu cometemos, além de afetar a santidade de Deus em primeiro lugar, e afetar a mim, afeta outras pessoas, o negócio é mais complicado ainda. E um rei, um governador, um presidente, um prefeito, um pastor, um oficial de igreja, um pai, uma mãe, um patrão, dependendo do erro que ele cometer, do pecado que ele cometer, muitas pessoas podem ser atingidas. E Deus é tão maravilhoso que Ele não faz vistas grossas, mas ao mesmo tempo a misericórdia dele está ali presente. Ele não destrói aquele que verdadeiramente se arrependeu do pecado contra Deus. Nenhum pecador verdadeiramente arrependido deve tentar baratear o perdão de Deus. Segunda lição importante, irmãos, que nós aprendemos aqui: nenhum pecador
verdadeiramente arrependido deve subestimar a vontade de Deus. Versículos 14 a 17. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até ao tempo em que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Vocês sabem quantas pessoas morreram no Brasil até hoje, desde março da Covid-19? Ainda não chegamos a 30.000 pessoas. É muito? É muito. Se fosse uma pessoa, já seria muito. Mas são quase 30.000 pessoas em quanto tempo? Em 3 meses. E parece que a primeira morte foi registrada no dia 13 de março, dia 17 de março, alguma coisa assim. E aqui, foram 3 dias de praga, porque Davi escolheu cair nas mãos de Deus, nas mãos dos homens, de jeito nenhum. Caiamos nós nas mãos do Senhor, caiu nas mãos do Senhor, porque grandes são as suas misericórdias. E eram 3 dias que ia durar essa praga. Irmãos, o texto fala, no versículo de número 15, então enviou o Senhor a peste a Israel desde a manhã até ao tempo que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Em pouquíssimo tempo. Por causa de quê? Por causa do pecado do homem. Não só por causa do pecado de Davi, porque se você ler no versículo de número 1 do capítulo 24, diz assim: tornou a ira do Senhor acender-se contra os israelitas. Ou seja, o povo de Deus estava em pecado, não sabemos qual pecado específico eles haviam cometido aqui. O pecado que eles mais cometiam era de idolatria, mas neste momento não sabemos qual é o pecado. Não foi só Davi que pecou, o povo também pecou. A ira do Senhor estava contra o seu povo dele. E Deus é santo. Não pensa que isso que está acontecendo é por acaso, não tem motivo nenhum. Tem motivo sim. É por isso que depois que tudo isso acabar, nós devemos estar arrependidos, desde já, e sermos pessoas muito mais obedientes a Deus. Muito mais obedientes ao Senhor. Nenhum pecador verdadeiramente arrependido deve subestimar a vontade de Deus. Você vai ver no texto aqui, irmãos, que Davi sabe o que Deus merece. O que Deus merece. E você olha aqui e vai percebendo Davi ali reconhecendo, ele não blasfema contra Deus. Ele entende que ele havia pecado. Aliás, antes na vida de Davi, pelo fato de Davi ter adulterado com Batseba e matado Urias, o marido de Batseba, Deus enviou Natã e disse: ó Davi, você está arrependido porque você está perdoado porque você se arrependeu. Mas, olha, virão consequências sérias sobre a sua casa, sobre a sua família. É interessante que aquela história que Natã contou, né, da ovelhinha lá, do homem pobre, e Davi ficou revoltado, porque o homem rico, ao invés de pegar das suas ovelhas ali, ele vai pegar a única ovelha que tinha. Davi ficou tão irado, e disse o seguinte: olha, o tal homem que fez isso tem que morrer, e tem que restituir pela ovelhinha 4 vezes mais. Aí Natã fala: tu és o homem. E é interessante, irmãos, se você for ver a história, quando Davi fala 4 vezes tem que restituir, Davi restituiu, sabe quem era? Primeiro foi o filho dele com Batseba que morreu, assim que nasceu. Depois morreram mais 3 filhos de Davi, inclusive Absalão, o filho do rei que o perseguiu, queria tomar o reino do próprio pai. Nenhum pecador verdadeiramente arrependido deve subestimar a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós o obedeçamos. No próprio livro de Samuel, no primeiro livro, Samuel chega para Saul e fala que o Senhor tem muito mais prazer em obediência do que em sacrifícios. É importante estarmos na igreja? É. Estamos com saudade de vermos a igreja cheia novamente? Estamos. Mas não adianta apenas frequentar a igreja, nós temos que obedecer. O obedecer é melhor do que o sacrificar. E Davi aprendeu isso. De uma forma muito dura,
muito difícil, mas ele aprendeu. Meus irmãos, então, sendo ensinados por um homem arrependido, primeira lição: nenhum pecador verdadeiramente arrependido deve tentar baratear o perdão de Deus. Nenhum. Segundo, nenhum pecador verdadeiramente arrependido deve subestimar a vontade de Deus. Nenhum. E em terceiro e último lugar, nenhum pecador verdadeiramente arrependido deve duvidar do amor de Deus. Deus nos ama. Deus nos ama, e é pelo fato dele nos amar e Deus zelar também pela santidade dele, é que ele nos corrige quando nós pecamos. É porque ele nos ama. Mas antes dele nos amar, Deus zela pela santidade dele. E nós vemos aqui o texto. Nós vemos que o Deus amoroso é também o Senhor da história. Quando a Bia estava orando aqui, eu me lembrei de uma coisa importante. É o seguinte, é que esse vírus, ele não teve data apenas de começar, ele tem data de terminar. E Deus sabe exatamente quando vai ser essa data. Mas eu sou sincero. Quero perguntar para você, se isso acabar agora, você acha que você de fato já aprendeu uma grande lição? Você já aprendeu tudo que você tinha que aprender? Se Deus, amanhã, você acordasse e não tivesse mais nenhum problema com esse vírus, nenhum perigo, você acha que você já aprendeu tudo que você tinha que aprender acerca de Deus, acerca da sua fraqueza e, consequentemente, da dependência que você tem de Deus? O Deus amoroso é também o Senhor da história. O Deus amoroso é também o Senhor de tudo, inclusive das nossas vidas, da vida de Davi. E o Deus amoroso é também o Senhor disciplinador. Disciplinador. Eu fico imaginando, né, como seria a nossa vida se todas as vezes que nós erramos, Deus não enviasse alguém para nos corrigir. Onde é que nós estaríamos neste exato momento? Ninguém gosta de ser corrigido. A palavra de Deus nos diz que toda disciplina, no momento que ela é aplicada, ela não é motivo de alegria, mas de tristeza e muitas vezes até de revolta. Mas depois que o tempo vai passando, você olha para trás e fala: meu Deus, se o Senhor não tivesse enviado a disciplina sobre a minha vida, eu nem imagino como estaria a minha vida neste exato momento. Irmãos, esse texto é maravilhoso. É um texto duro, é um texto que fala de morte. 70 mil homens foram mortos por essa praga. Davi reconhece que ele havia pecado contra Deus. Davi clama a Deus, e Deus ouve Davi, Deus tem compaixão de Davi e do povo. Deus chega para ali o anjo e diz: basta, basta, retira a mão. E foi isso justamente quando o anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Uma coisa importante para caminhar para o final: olha como Deus trabalha. Davi estava naquele lugar, aquele homem tem um lugar para que Davi se prepare para poder oferecer um sacrifício como reconhecimento de que estava arrependido, que estava cultuando a Deus, de que Deus é justo. E justamente nesse lugar, esse terreno que Davi comprou, mais tarde seria construído o templo. Seria construído o templo. Meus irmãos, eu gostaria de terminar a mensagem desta noite, conclamando a todos nós que estamos ouvindo a palavra de Deus, a de fato fazermos uma autoanálise, olhar para dentro de nós, para a nossa vida,
e responder de todo o coração, com toda a sinceridade. Eu aprendi. Será que Deus já poderia acabar com tudo isso, porque eu aprendi tudo que eu tinha que aprender? Agora eu dependo muito mais de Deus. Agora eu louvo muito mais a Deus, eu exalto muito mais a Deus do que eu fazia antes de tudo isso acontecer. Deus é o Senhor da história. Deus é o Pai amoroso e é o Senhor de tudo. E Deus é o Pai amoroso e também o Pai disciplinador. Que tristeza. O segundo livro de Samuel acaba com essa notícia triste aqui, com essa história triste de 70 mil homens mortos. Isso não precisaria ter acontecido se o povo de Deus, que conhece a vontade de Deus, tivesse obedecido a Deus e tivesse adorado, honrado e glorificado o nome do Senhor. Então, que Deus nos abençoe ricamente e que nos ajude a nos arrependermos dos pecados que constantemente cometemos contra a sua santidade. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos ter uma vida que honre mais o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, caminhando para o final deste culto, nós vamos cantar um cântico espiritual. Vou chamar que os nossos irmãos que estão nos ajudando, nos auxiliando. Nós vamos cantar sobre a abundante graça do Senhor, revelada através de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, um presente que Ele nos deu. A abundante graça. Nós estamos debaixo da graça divina, as correntes do pecado já não podem nos prender. Jesus é o mediador de uma nova aliança, sumo sacerdote nosso Senhor, sepultados com Cristo, ressurgimos com Ele, pela glória do Pai, por seu grande poder, que nos faz prosseguir, firmes para o alvo, em novidade de vida. Graça, abundante graça, revelada em Jesus, o presente de Deus a nós. Graça, abundante graça, justo e justificador. Jesus é o nosso Senhor. Nós estamos debaixo da graça divina, as correntes do pecado já não podem nos prender. Jesus é o mediador de uma nova aliança,
graça, somos sacerdote nosso Senhor, sepultados com Cristo, ressurgimos com Ele, pela glória do Pai, por seu grande poder, que nos faz prosseguir, firmes para o alvo, em novidade de vida. Graça, abundante graça, revelada em Jesus, o presente de Deus a nós. Graça, abundante graça, justo e justificador. Jesus é o nosso Senhor. Graça, graça, abundante graça, revelada em Jesus, o presente de Deus a nós. Graça, abundante graça, justo e justificador. Jesus é o nosso Senhor. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e amado Pai, nós queremos Te agradecer, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos ama, o Senhor nos disciplina, o Senhor é um Deus misericordioso. Ó Deus, obrigado, porque a vida do Teu servo Davi nos mostra quanto que o homem deixado para fazer a sua própria vontade comete erros, ó Deus. Até mesmo o homem, segundo o Teu coração, fez isso, ó Deus, mas ele se arrependeu, ele confessou os seus pecados ao Senhor e ele pediu perdão. E o Senhor, ó Pai, o perdoou. Ó Deus, nós também pecamos. Ó Deus, nós queremos pedir perdão ao Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que alguma participação nessa situação crítica do nosso país nós temos, ó Deus. E pedimos no nome de Jesus para que o Senhor trate, para que o Senhor cuide, ó Pai, da nossa nação. A começar, ó Deus, por nós, pela nossa família e por esta igreja. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que nós não barateemos o perdão dos pecados, que nós não subestimemos a Tua vontade. Ó Deus, nos ajude a nunca duvidar do amor disciplinador do Senhor por nós. Ó Deus, fortalece a Tua igreja. Ó Deus, nos dê a bênção, a graça, o privilégio de muito em breve estarmos realmente, novamente reunidos para louvor e glória do Teu santo nome. Muito obrigado pelo Teu cuidado. Receba, Deus, receba este culto de louvor e adoração somente ao Senhor. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus Cristo. E agora ide em paz, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as excelsas consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.